Entra primeiro. Mas ele tem que ser convidado sem ser como uma pessoa normal, né? Uma pessoa para poder fazer parte, né? Isso. Oi, Marcos. Oi, Glauco, como é que vai? Tudo bom, rapaz? Tudo bem, Pra... tranquila. Como é que estão Prazer as coisas? enorme falar com você aí de maneira mais visual. Ah, privilégio meu, hein? Com certeza. Pronto, mas Faz tempo que a gente não se vê, né? é verdade. Eu estava Uhum. aparecendo para mim esses dias no Facebook as fotos daquele grande evento lá em Goiânia, né, rapaz? Muita gente Foi incrível mesmo. foi. Tinha 4, 5 mil jovens, não foi É, mais ou menos isso? É, foi. Foi um evento incrível. impressionante aquele ali. Muita gente. A gente aguardando aqui um pouquinho mais aí para o pessoal ir Sim, chegando, sim. reconhecendo, né? Foi acho que a segunda vez que estivemos juntos, né, Foi. Glauco? A gente esteve também, foi em Na Recife, foi em comunidade. Não, Fortaleza. foi em Fortaleza, a Comunidade das Nações, né? Fortaleza. Foi muito bom também aquele Foi evento, muito bom. muita gente. Muito bom. É. E fomos aí, ó, é um casal perfeito, né, Glauco? Porque eu entro mais na ciência, você fica mais na teologia, a gente faz aquela combinação entre fé e ciência, É, ciência e fé. combinação explosiva, né? Ó, eu tenho, vou fazer um convite ó, aqui na live. Eu tenho um programa agora aqui em São Paulo, é Uhum. Fé e Ciência. Não sei se você tem Tenho, acompanhado. tenho sim. E vamos acertar para você vir aqui para a gente fazer um programa. Vai ser muito bom porque é, a sua cara é a cara da ciência e fé, fé e ciência, né? É um acadêmico e um teólogo magnífico. Vai ser Vai ser um prazer. sensacional. Vai ser um prazer. Maravilha. Prazer enorme. Inclusive, uma coisa interessante que lá em Hebreus 4, né, quando fala assim que a palavra não foi de proveito para aqueles judeus que a ouviram, porque não foi misturada com a fé. Eu vi uma vez uma pessoa pregando, né, que ele dizia que a palavra ali misturada, né, como se fosse uma união química, né? A fé e a palavra que quando se junta gera vida, né? Uma coisa interessante. E a expressão Sim, é não. misturada, né? A palavra não lhes aproveitou porque não foi misturada com a fé. Olha que coisa. E a gente sabe disso, né? A gente tem que estar sempre pronto para dar razão da nossa esperança. A fé é o firme fundamento. Então, não temos. Eu falo sempre isso, né, Glauco? Eu não creio em fada madrinha, ET, chupa-cabra. Não creio que urso nadando de boca aberta virou baleia, e nem que dinossauro virou canário. Então, é, a gente tem uma fé absolutamente racional, né? É verdade. É quando se uma pessoa dissesse, por exemplo, que uma mudança dessa ocorreu de repente, nós diríamos que era um truque. Aí, porque acrescenta o tempo, aí deixa de ser um truque e vira ciência, né? Porque essa mudança não aconteceu no estalar de dedo de um mágico, ela aconteceu ao longo de muitos anos, aí pronto, aí já passa o mesmo fenômeno que a gente atribuiria a algum truque, a gente já passa a atribuir à ciência, né? Só pelo fator tempo. E o tempo é o grande inimigo, né? O pior de tudo, não é, Glauco? É que o tempo é o grande inimigo, porque Ele mesmo corrói, que se né? consiga fazer alguma coisa, o tempo destrói. Isso, Quanto mais tempo, mais chance você dá para a entropia agir, né? E é, destruir o sistema. é. É completamente. Eu estou traduzindo um livro, 4 livros, uma coisa muito, muito interessante. São livros de ciência, física, química, biologia, para ensino médio e com cosmovisão cristã, design inteligente e tudo mais. Até ele estava citando o Michael Behe hoje no livro, que eu estou traduzindo. Fantástico, e ele estava dizendo isso. Como é que pode? Olha, por exemplo, os antibióticos. A maioria dos antibióticos que tomamos ainda é natural, a gente não consegue fazer. Tem moléculas que são extremamente difíceis de produzir.
Aí, como é que você pode, né, imaginar que os micro-organismos, que são muito mais eficientes de qualquer laboratório de síntese, foi produto de um acaso. Quando você entra no laboratório de síntese, né, você olha e fala, lógico que isso aqui não foi por acaso. É verdade. Então, máquinas que são muito mais eficientes do que máquinas feitas pelo homem, a gente está dizendo, não, milhões de anos, né? A coisa não tem sentido, né? Ele fala no livro, é muita fé, né? Eu falei, sim, é uma fé irracional que a gente não tem, né? É interessante que o ser humano ele se gloria tanto da sua racionalidade, né? Inclusive os cientistas, a ciência, como uma coisa que foi, digamos assim, uma construção da razão, uma coisa que nós somos habilitados a ela porque nós somos seres racionais e essa mesma ciência quer negar que o mundo tem uma causa inteligente, né? Ou seja, nós arrogantemente falamos da ciência como uma coisa superior a tudo mais, porque ela é racional, ela não é emocional, ela não é instintiva, ela não é fruto de paixões, ela é um produto da racionalidade. Então, a gente exalta a racionalidade da ciência, mas de uma ciência que quer gozar dessa racionalidade para negar a racionalidade do mundo na sua origem, de que o mundo tenha vindo de uma mente racional, né? É um paradoxo enorme. É uma razão que se gloria de não encontrar razão. Mas assim, né, Glauco, nem sempre foi assim. A ciência Verdade. nasceu um berço racional, Com certeza. uma ciência que nasceu com a percepção de que havia um Deus que É. regia o seu universo. Os grandes da ciência, todos homens que creem em Deus, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, né? Eu sempre falo sobre isso. As principais universidades ao redor do mundo. Boa ciência se faz com a percepção de que é um Deus. Quando você É. tira Deus da ciência e quer explicar as nossas origens, aí você vai ter que apelar para evolução química, evolução do cosmos, evolução biológica, que é um contrassenso de termos, inclusive. Inclusive, E pois não, Marcos. é, não, e aí, por 150 anos agora, a gente está meio desviado, né? Eu digo Uhum. que foi uma crise adolescente. Mas a gente está voltando, né? O Stephen Meyer acaba de lançar um livro fantástico, O Retorno da Hipótese Deus, e mostrando como a ciência está retornando à sua origem. Os pais da ciência eram todos defensores do design inteligente. O pessoal fala, o Marcos é herege, porque ele defende o design inteligente. Eu estou com os pais da ciência, a imensa maioria. Eu só não me deixei levar por essa crise adolescente que a gente já está se recuperando dela, né? E, na verdade, assim, os fundadores da ciência moderna, eles acreditavam em Deus, acreditavam no design inteligente, e esses atuais, mesmo sendo pessoas descrentes que aparecem por aí, eles implicitamente presumem a existência de Deus, porque uma pessoa vai investigar um fenômeno da natureza, ele presume que tem uma constância, uma estabilidade que ele possa representar na fórmula de uma lei. Ele Sim, presume até que ele pode colocar essa lei em quantidades, matematicamente. Então, ele presume que o universo tem uma racionalidade. Então, ele não vai investigar a ciência presumindo que é um caos. Ele presume já que tem uma racionalidade. Essa presunção ela é uma pré-condição da ciência. Né? Então, ele precisa pressupor isso para poder ir fazer ciência. Ele precisa pressupor que tenha leis, que tenham padrões de regularidade, né? Astrônomos que fazem cálculos para poder dizer que determinado astro está em determinado lugar, e tá, um planeta está ali, sem ele ter visto em telescópio, e depois vem o aparelho para observação empírica e constata o que ele diz, mas ele acreditou que o universo seguia um padrão para ele poder, sem a observação, já fazer a suposição hipotética de que existia aquele planeta por uma série de fatores que resultaram de cálculos, ainda sem a análise empírica. Então, a gente percebe que o cientista presume que o universo é racional, ele não presume o caos, ele presume a ordem. Né? Ele pode até depois dizer que essa ordem
teve origem numa situação caótica. Mas isso daí já é uma segunda inferência, porque a inferência que o levou a investigar e que fez ele querer buscar alguma coisa no que estava investigando eram padrões de racionalidade, né? Tem outra premissa que você tem que partir, que é incrível. Eu estava lendo outro dia. A gente tem que presumir que nós fomos também feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque senão a gente tem dúvidas sobre a racionalidade da nossa mente. Darwin disse isso, né, Glauco, uma vez. Será que eu posso confiar na minha mente? Porque ela evoluiu de um chimpanzé. Será que tem racionalidade na mente de um chimpanzé? Se não tem na mente dele, não deve ter na minha também. Então, o Darwin tinha uma grande dúvida se o que ele estava vendo, o que ele estava observando, se ele estava concluindo, não era uma loucura, né? Um devaneio qualquer, né? Um delírio. Deus é um delírio? Não, um delírio é a gente imaginar que a gente não tenha sido feito a imagem e semelhança de Deus, porque da onde viria a nossa racionalidade? Qual é o referencial? Mas o grande pressuposto da ciência, então, são dois. Há um Deus que rege o seu universo com leis racionais, imutáveis, né, inteligíveis, você consegue entendê-las, né? E nós, a imagem e semelhança de Deus que fomos feitos, iremos entender essas leis, a gente vai compreender, e a gente vai confiar na racionalidade da nossa mente, porque é uma mente do ser racional que fez o universo. Fora disso, a gente é um samba do crioulo doido, ninguém sabe nem sequer se a gente está conseguindo avaliar bem os dados que nós estamos vendo, porque a nossa mente pode ser uma mente caótica qualquer, né? A gente está vendo A, mas é B, está vendo C, mas é D. Olha que coisa incrível. Os dois maiores pressupostos da ciência, há um Deus e fomos feitos à sua imagem e semelhança. Senão não conseguimos fazer ciência. Eu acho que foi Einstein que disse que um dos maiores mistérios era a compreensibilidade do mundo. Ou seja, que a congruência que existe, né, entre a minha racionalidade e a ordem do mundo, né? Que isso faz sentido a partir do momento que nós entendemos, como a Bíblia diz, que esse mundo foi criado para o homem, né? E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Uma coisa interessante que você estava falando, Marcos, mesmo que eu admitisse que havia em mim algum tipo de racionalidade, hipoteticamente vinda de um processo evolutivo, o que me garantiria que eu estava no auge do processo evolutivo para essa racionalidade ser perfeita? Quem sabe ela não iria, meu cérebro iria evoluir e amanhã o que eu entenderia como racionalidade não teria mais nada a ver com o que eu entendo como racionalidade hoje, né? Então, ainda que eu fizesse a suposição de que o homem foi fruto de uma evolução da inconsciência para a consciência e chegou a essa racionalidade, a racionalidade continuaria a evoluir ainda, se eu estava ainda em processo evolutivo. Então, em que momento do meu processo evolutivo a minha razão estaria perfeita para alcançar o conhecimento seguro, né? Ninguém poderia garantir nada disso. Uma mente que aceita a evolução, vou ter que aceitar que ela está evoluindo mesmo, a racionalidade. Porque aí estaria evoluindo, né? Vou dar o privilégio da dúvida aí, né? E dizer que o privilégio da evolução para ele, né? Falar, olha, sua mente não evoluiu ainda muito bem, porque não faz sentido, né? Olha, cada dia que eu estudo, né? Tava falando sobre o intestino, né? Grosso e delgado. A absorção dos alimentos é extremamente lenta. A gente precisaria de quilômetros de intestino, né, para conseguir absorver os alimentos. Mas ele é todo cheio de escamas, né? Uma coisa magnífica. Sistema maravilhoso. Aumenta a superfície, assim, né, com aqueles... São dutos, né? Tipo um carpete. Ele é todo encarpetado, uma coisa... Eu estava lendo sobre isso hoje. E se não fosse assim, precisaria já é 4 metros, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas teria que ser 400 metros, uma coisa... E está ali desde o início, fazendo um serviço fantástico.
você tem bactérias, né, no seu trato intestinal, a biota toda, que faz todo um trabalho em conjunto. A vitamina K, elas sintetizam para a gente, né? Uma coisa. Como é que a gente pode entender tudo isso a não ser a luz, né, de um ser que todas as coisas fez, né, e fez prontas? É incrível isso. E todo o processo, né, da deglutição, a passagem para o estômago, todo esse processo com órgãos interdependentes que reenviam de um Como é para que o chama a outro. válvula que faz que joga para a laringe, para o esôfago, faringe, esôfago tem uma válvulazinha, né, que eu esqueci o nome agora. Coisa fantástica, olha. Quando é ar, abre para o pulmão. Quando é líquido e quando é sólido, joga para o estômago, né? Intestino, estômago, intestino. E é incrível, ó, quando você respira fumaça, por que a gente tosse? Porque o sistema entende que tem sólido ali, tem sensores. Coisa fantástica. Se você engasga, você tosse imediatamente para expelir. E aí o pessoal fala assim, né? Nossa, é um bad design, né, Glauco? Bad design, mal feito, mal feito. Porque tem gente que engasga e morre. E sabe do que nós engasgamos? Basicamente, salsicha e bala. Assim, são eventos raríssimos e a gente engasga com salsicha e bala. Salsicha e bala é invenção do homem. Maldito homem que confia no homem nas suas invenções. A gente está matando as crianças. Se não tivesse salsicha e bala, seria extremamente raro. E se não fosse sistema 3 em 1, porque é um sistema 3 em 1, né? Você fala, respira, canta, come. Você teria um pescoço, teria para ser dois sistemas independentes, seu pescoço seria extremamente largo. O pessoal faz essas simulações, né? Então é incrível, porque olha, além dele construir um sistema 3 em 1, ele construiu um sistema com uma estética. Ele não pensa só na funcionalidade, ele não pensou só na funcionalidade, ele pensou na beleza, na estética, numa obra bela. Ele tem também a beleza, né? Tem uma palestra aqui na Fé e Ciência aqui do Rodrigo Pena Firme, falando sobre a origem da beleza. Não faz o menor sentido do ponto de vista evolutivo. O mundo é belo, tem tantas coisas maravilhosas. E era melhor ter um pescoção, né? Segundo a evolução. Dois sistemas independentes, tal. Não, é muito melhor a gente ter um pescocinho fino, porque a estética está valendo também. Um sistema 3 em 1, que praticamente não dá defeito, a não ser com salsichas e balas, coisas que nós fizemos. Né? Incrível. É interessante que a Bíblia diz assim, né, que Deus fala, né, ao final da criação, eis que tudo é muito bom. Mas Deus estava falando para quem? Ele estava querendo dizer que era bom para quem? Ele estava querendo dizer para o homem, quer dizer, ele criou um mundo para ser apreciado por alguém. É como quem diz, eis que tudo é muito bom. Quem vai dizer amém para isso daí? Né? Então ele criou um mundo ordenado, belo, estético, né, para um homem que ele compartilhou essa capacidade de apreciar toda essa beleza do mundo, né, e confirmar que é realmente bom o que ele fez, né? Mas eu vou... Sim, aí a gente... O que era muito bom, né? Agora está caído, se degradando, não é? O mal entrou no mundo, a queda. A gente tem que pôr boa teologia para entender tudo, não é, Glauco? Como você faz com perfeição. E a segunda lei da termodinâmica, né? Agindo. E as mutações do mal deletérias estão se acumulando. A gente agora tem vários problemas, Parkinson, Alzheimer e tudo mais. Ele tem que voltar logo para restaurar a obra, porque... O que a gente está vendo é isso, não é a evolução, é o aumento de anomalias, né? Ou seja, Sim. Na medida em que o mal se multiplica no mundo e tal, a gente está vendo um processo de degradação, a involução de Darwin, exatamente. Estamos evoluindo, né? Todos os dados mostram isso, né? O que era muito bom, fomos feitos muito bom, perfeitos, e agora está degradando. É incrível que tem irmãos nossos, né, Glauco? Isso é incrível também, né? Que compraram essa ideia, compraram essa teoria. E aí corrompem as nossas doutrinas e diz que não. Ele não fez muito bom, né? Na realidade, nem ele que fez, né?
Ele esperou que a evolução fizesse, foi lá, pegou um casal, soprou. Eu nem sei que fôlego é esse que ele soprou, porque vida eles já tinham, né? A Bíblia fala É, que é fôlego da vida, mas vivos já estavam. isso, Ah, foi o seu espírito, né? Imago Dei, agora eu fiz. É, é um samba do crioulo doido, não é, Glauco? com Aí a certeza. gente. Aí misturou péssima ciência, tentou casar com a teologia que era perfeita, estragou a teologia, ficou péssima teologia. E ele fez muito bom e tudo indica que ele fez muito bom e que as coisas estão evoluindo, né? O livro do Michael Behe deixa isso muito claro. E a nossa teologia, a teologia dos pais da nossa fé, Gênesis 1, 2, 3, perfeita. Cada dia eu me convenço mais. Eu era criacionista, eu era evolucionista, teísta. Depois me converti a design inteligente, universo velho e terra velha. Aí eu comecei a estudar mais. Opa, peraí, o universo é jovem. Aí eu estudei mais, porque pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Ó, hoje eu sou o herege dos hereges, né? O pessoal fala, nossa, o Marcos agora está defendendo terra jovem, universo jovem. Eu não estou defendendo, são os dados que defendem. São as evidências que defendem. Achamos ter sido mole em dinossauro. Não pode. Só em dinossauro, em praticamente todo o registro fóssil. Você corta lá os ossinhos, tem cheira mal, tem DNA e tudo mais. Aí eu me convenci, né, que o universo é muito jovem, a Terra é muito jovem, e que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Que aquela história que eu ouvi da minha professorinha da Escola Bíblica Dominical, da IBD, que ela chegou assim e falou, Marcos, Adão e Eva no paraíso, 6 dias, Deus fez o universo há 6.000 anos atrás. Ela que estava certa, Glauco. E eu me convenci à luz das evidências. Eu não tenho nenhum problema, eu não tinha nenhum problema teológico primeiro com a evolução, depois com as coisas velhas, mas são novas. Ele fez muito bom e parece que há poucos anos atrás, segundo o que relata Gênesis 1, 2, 3, as doutrinas não precisam ser corrompidas para fazer compromisso com ciência de homens, né, Glauco? A palavra é verdadeira, ela é perfeita, ela é inerrante, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar e a terra e tudo que neles há. Tudo que neles há em 6 dias é o que a minha ciência cada dia mais prova, mostra claramente. Em Romanos 8 também fala dessa questão, né, a terra ficou sujeita à vaidade, a criação geme, aguardando a redenção, indicando os efeitos, né, do pecado sobre a terra. Interessante que são duas explicações, né? O mundo ele tem um elemento de ordem, um elemento de desordem, né? Os evolucionistas entendem que a ordem é o elemento último, a desordem é o elemento inicial. E para nós, o contrário, né? Mas o que a gente vê na realidade é exatamente isso. São enfermidades nos homens se acumulando e problemas. Eles próprios também falam disso, né? Falam de que está envelhecendo, o sol está perdendo calor e tal. Então, dão a entender que tem um processo de degradação, né? Então, a racionalidade da Terra é suficiente para provar que existe um Criador, né? A racionalidade da ordem. E a desordem que Sim, sim. existe é também bastante para indicar não que não houve um Criador, mas que alguma coisa aconteceu com a criação inicial, né? O Glauco, acho que assim, na física a gente está cada vez mais com evidências e evidências, mas eu acho que a grande revelação em tudo isso foi a possibilidade que nós temos hoje de avaliar o nosso genoma. Foi quando a gente foi no DNA que as coisas realmente ficaram claríssimas. Primeiro que a gente descobriu que não tem lixo nenhum. É uma das grandes previsões da evolução que teria lixo no DNA. 97% de lixo. E se a evolução realmente ocorreu, deveria ter muito lixo mesmo. O DNA lixo não é lixo, é meta-informação. Foi-se a evolução com o DNA lixo. Porque se a previsão que a teoria faz, uma das principais, é falha, a teoria é falha.
E aí a gente foi ver que as mutações, na realidade, a gente não está acrescentando mutação benéfica nenhuma. A gente percebeu isso. A gente só está acrescentando defeitos. Defeitos são defeitos. Mutação é defeito, bug é bug, defeito é defeito. A gente percebeu isso e a gente acumula 50 por geração. 50 a 100, 50 a 100. Aí o que a gente fez? Pegou um monte de humanos, Glauco, e foi ver o quanto cada um tinha de mutação. Descobrimos. A gente consegue quantificar hoje quanto que tem de mutação nos nossos genomas. Sabe-se que é de 50 a 100 por gerações. Foram regredir isso daí. Quanto que deu? Fala para mim. Quanto tempo faz que nós estamos acumulando mutações nesse planeta? 6.000 anos. Aí foram sequenciar o cromossomo Y, acharam que nós viemos todos de um único homem, o Adão Y. A Rogéria Ventura tem uma palestra fantástica, uma entrevista que eu fiz com ela no Fé e Ciência. Entraram no DNA da mitocôndria, Glauco. Ah, viemos todos de uma mesma mulher. 200.000 anos atrás. Depois viram que a taxa de mutações do DNA mitocondrial é muito mais rápida do que imaginavam. Deu 6.000. Olha só, aí o Marcos virou um criacionista de terra jovem, acredita em Adão e Eva? Não, eu posso deixar minha Bíblia em casa, continuarei um criacionista de terra jovem do universo jovem, só com a ciência. Eu tenho a Bíblia também, tá? Que dá muito mais detalhes, mas a ciência está mostrando hoje que, gente, se é evolucionista teísta, se é criacionista evolutivo, qualquer coisa que tenha evolução, cai fora. A evolução faliu feio, mais feio, mais feio. Darwin morreu feio. Nenhuma das coisas que o Darwin propôs se mostrou. O pessoal falou assim, nossa, mas Darwin acertou na microevolução, né, Marcos? Não, ele errou. Desculpa aí, mas ele errou. A microevolução não se dá pelo processo que Darwin sugeriu. O processo que Darwin sugeriu evolui, não evolui. Então, nem sequer a micro ele ficou. Tudo bem, é um grande cientista, não tem nenhum problema com o Darwin, né? A gente, em ciência, faz assim mesmo. Sabe que as nossas teorias serão reformadas no século vindouro. Não é assim que você faz ciência, Glauco? Eu também. Sabendo que a imensa maioria do que eu estou propondo agora, no próximo século será abandonado. Fica pouquíssimas coisas. E Darwin caiu feio. Hoje a gente sabe que nada sobe nesse mundo. Cai. Só cai. Não há nada novo debaixo dos céus. A Bíblia já dizia isso, né, Glauco? É nada novo. Perda de informação, né? Não ganho de informação. Esse livro aqui, né, foi... Se o Caixa Preta foi uma bomba atômica, esse foi a pá de cal, né? Depois enterrou, depois a pá de cal, né? Se o Caixa Preta matou, o Evolução de Darwin enterrou. A evolução de vez. O livro é fantástico, ele mostra exemplos e mais exemplos de sequenciamentos feitos em laboratório. Não é assim, eu acho, olha, talvez quem sabe isso aqui, olha esse princípio, isso aqui. Ele falou, não, olha esses dados. Então a gente foi no laboratório, sequenciou, por exemplo, a E. coli por 50 anos. Teve o Lenski lá, aquele bioquímico, que ficou dia após dia, por 40 anos, estudando E. coli. Trocava de frasco, mais uma geração. Trocava de frasco, geração. Ele mostrou, não sei quantas lá, 65.000 gerações, acho que foi isso, de bactéria. E aí, o que aconteceu? Nada novo. Absolutamente só mutações deletérias. Um mecanismo novo lá que permitiu que ela metabolizasse citrato na presença de glicose, alguma coisa assim. Não era novo. Na realidade, o gene tinha mudado de lugar só. Aí fomos ver o urso polar, né? O urso polar, Evolution in Action. Ele é um mutante. Um deficiente, ele não consegue sintetizar o pigmento, por isso que ele é branco. Ele não consegue armazenar gordura tão eficientemente, por isso que ele tem que comer foca todo dia, né? Uma foca nova todo dia. Agora, no polo, lá nos polos, é branquinho, então ele se esconde. Tem um monte de foca. Então, é um deficiente, um mutante, que encontrou uma região do planeta onde ele, com as suas deficiências, pode sobreviver.
Ele fala também dos tentilhões. Tentilhões na ilha, Glauco, sempre foram tentilhões, continuam tentilhões. Não mudou absolutamente nada. Ah, o bico esticou. Sabe por que o bico esticou? Mutações que impediram que a proteína trabalhasse direito para encurtar. Tem uma proteína que encurta o bico. Como ela foi mutada, esticou. Ah, conseguiu bicar melhor a semente. Ah, sim. Mas às vezes defeitos nos trazem vantagem, né? Eu brinco, né? Se todo mundo está acometido de cáries, virou uma pandemia de cáries. Se você for banguela, né? Não tiver seus dentes, opa, tô de boa, eu não tenho dente, né? Olha só, a gente mostrou que a Darwin errou, inclusive, nos processos que ele imaginava que poderiam estar, assim, adaptando a vida. A adaptação é feita com informação genética pré-existente. Não são os mecanismos de Darwin que levam a essas adaptações. São informações ativadas ou não ativadas, né? De acordo com a necessidade que o meio provoca, né? Exatamente. Fantástico, né? Marcos, eu vi uma pergunta. Eu quero aqui aproveitar aqui para oficializar o que já começou, né? Não. Na contramão, eu queria aqui agradecer a presença dos que já entraram. Nós estamos aqui com o professor Marcos Eberlin, foi professor reconhecido na Unicamp, premiado internacionalmente, e que hoje é professor na Universidade de Mackenzie, e que lidera os estudos de design inteligente no Brasil, e que está conosco hoje aqui na Comune, compartilhando dos seus conhecimentos e nos abençoando aí com inúmeras informações, né? A Comune tem feito essas lives, e é um prazer tê-lo aqui, viu, Marcos? É uma grande honra para todos nós, para o nosso movimento aqui, o universitário, e uma alegria tê-lo conosco. Eu vi aqui uma pergunta, aproveito até para lhe colocar, que passou aqui, alguém perguntou para não ser esquecida, que me parece que era uma dúvida dele. Alguém colocou aqui sobre a questão de um aparente mau desenho na retina. Como se explicaria isso aí? Sim. Primeiro alguém perguntou sobre o César Lattes. Posso falar sobre ele antes? E depois eu falo sobre a retina? O César Lattes, alguém está perguntando aí, né? Fala um pouco sobre o César Lattes. O César Lattes, nenhum brasileiro ganhou nenhum prêmio Nobel, né? Nunca. Mas o César Lattes ganhou 2. Eles só não entregaram, mas ele ganhou 2. Assim, todo mundo sabe que o Meson Pi, né, foi ele que descobriu, ele que isolou, ele devia ter ganho 2 vezes o prêmio Nobel. Não deram para ele por problemas políticos, mas a comunidade toda reconhece que quem deveria ter ganho esses prêmios Nobel era o César Lattes. 2. Aí o Glauco, diz que cientista bom é cientista teu, né? Aí chegaram para o César Lattes, numa entrevista da Unicamp, você pode pôr aí, César Lattes, Jornal da Unicamp, Bíblia, pum, vai aparecer a entrevista. Perguntaram para o César Lattes, você crê no Big Bang, nessas coisas aí de naturalismo, que evolução? Ele falou assim, eu não creio nessas bobagens de cosmólogos e biólogos. Ele não falou biólogos, mas pode extrapolar. Eu creio no que está escrito naquele livro. Ela falou, que livro é esse? A Bíblia. César Lattes, ele era um defensor do design inteligente. Até no meu livro, Fomos Planejados, né? Eu tenho lá uma... Depois eu vou pegar aqui, vou abrir para vocês. Eu tenho uma caricatura que eu estou do lado do César Lattes. Eu falei assim, desculpa aí, tá? O melhor químico e o melhor físico da Unicamp. Tá? Desculpa fazer essa propaganda. O mais produtivo químico da Unicamp, eu posso dizer que eu sou, né? Se eu sou bom, se eu sou ruim, eu não sei, mas produtivo eu sei. E o merecedor de 2 prêmios Nobel da Unicamp, defensores do design inteligente. Dá uma olhada nisso. Sabe por que ele defendia o design inteligente? Posso contar, Glauco? É fantástico. O pessoal vai gostar demais. Um dia ele estava sentado na sala, entrou a empregada dele, né? A gente fala funcionária, empregada doméstica. Ela é mulher negra e analfabeta. Depois eu descobri, mulher negra e analfabeta. Pensa nessa situação frente ao ganhador de 2 prêmios Nobel, uma mulher negra e analfabeta. Chega, doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim,
estou muito triste, vou ter que amputar minha perna. Falou, nossa, doutor, vai amputar? Sim, já consultei todos os médicos. Já pensou, o César Lattes deve ter ido para tu quanto é lado. Falado, eu vou ter que amputar, todos eles disseram que eu tenho que amputar. Parece que ele teve lá coágulos e tudo mais, trombose, tinha que amputar a perna. Ah, o senhor já consultou todos os médicos? Eu sei porque eu fui checar, eu sei o pastor que discipulou o César Lattes, conheço a história, tudo certinho. Aí, porque era o César Lattes é colega meu da Unicamp, então todo o pessoal envolvido é gente que eu fui verificar essa história. Aí eles falaram, aí ele disse que o César Lattes, a mulher disse para ele assim, mas o senhor não consultou o médico dos médicos? Aí ele falou assim, quem é esse? Eu falei, olha, hoje eu vou na minha igreja, Assembleia de Deus. Não, Congregação Cristã do Brasil, Elaine. Ó, mulher negra, analfabeta e da Congregação Cristã do Brasil. Pensou o clima, né? Tá tendo uma ideia, né? Ela falou assim, eu vou na minha igreja, o senhor quer que eu ore pela sua perna, doutor? Eu vou falar com o médico dos médicos. Ele falou assim, sim, quero. Ela foi e orou, no outro dia de manhã, a perna do César Lattes estava curada. Você já viu dizer que o César Lattes amputou uma das suas pernas? Não. Aí ele foi na igreja, ele foi discipulado, o pastor que o discipulou disse que ele foi várias vezes na casa dele e tal. E como a esposa era muito, muito católica, ele não foi para a congregação, mas ele se tornou um católico, fervoroso e tudo mais. Agora, o mais espetacular, Glauco, foi que um dia, esse pastor me conta, que na casa do César Lattes tinham muitos lá, inclusive um ganhador de prêmio Nobel. Eu não sei se foi o cara que ganhou o prêmio Nobel no lugar dele, mas tinha vários cientistas. E aí ele chama a mulher. Olha só, mulher negra analfabeta da Congregação Cristã do Brasil. Aí ele chama a mulher e fala assim, olha, tá vendo essa mulher aqui, pessoal? A gente é cientista, tal. A gente fica se achando, a gente acha que a gente é alguma coisa. Mas nós não somos nada. Quem é alguma coisa é essa mulher. Porque ela fala com Deus. E Deus a obedece. Olha, que coisa magnífica, né? E aí ela e contou que ela orou pela perna dele e tudo mais. E a mulher, né, colocou a mulher ali, como que Deus exalta, né, os humildes e o soberbo, né, ele quebra as pernas, né, ele quebra a perna de vez em quando. E deu honra e glória àquela mulher, amém, é assim que tem que ser, né? E por isso, o maior cientista brasileiro, César Lattes, ele não só era defensor do design inteligente, mas ele cria que o design era Deus. É pior, ele teve uma experiência com Deus. Deus salvou a sua perna, foi um milagre. Ele experimentou um milagre na sua vida. Agora vamos falar sobre a retina, né? São os bad designs. O Glauco, se a evolução é verdadeira, nós deveríamos ter coisas mal feitas e nós deveríamos ter órgãos vestigiais. A evolução um dia listou 180 deles. 180. Tem uma lista. Essa lista incluía a amígdala, o apêndice, o cóccix, os nossos dentes do siso, e que a nossa retina era invertida. Então a luz, na realidade, não batia direto nos receptores ópticos. Ela tinha a retina na frente, uma coisa extremamente mal feita, eles falaram. Olha, aí o que foi se percebeu? Percebeu que era aquilo lá um arranjo de ótica sensacional. Se o olho fosse do jeito que os evolucionistas acharam que deveria ser, e portanto aquilo era mal feito, nós estaríamos cegos. E é um arranjo fantástico, né? O Everton Alves fala no livro dele, Teoria do Design Inteligente, muito bem sobre isso. E a luz, então, aquilo é uma proteção. A luz, quando bate ali, ela é transmitida para os receptores ópticos através da retina por fibra óptica. Aí falaram assim, não, a fiação passa pela retina. Olha que coisa mal feita, passa assim, ó, num ponto e no outro.
Só que os pontos em que a fiação passa são pontos distintos, diferentes. Então, você está enxergando um ponto escuro na sua visão aí, você está enxergando outro problema, não é o design do seu olho. Cancela, o olho é magnífico. Ó, se você fecha. Eu operei uma das minhas vistas, eu corrigi. Eu falei, o oftalmologista falou assim: é só uma, doutor? Ele falou assim: só, Marcos, só uma. Porque você vai. Eu vou deixar uma para você enxergar de perto, outra pra enxergar de longe. Eu falei, nossa, mas vai embaçar isso aí, né, doutor? Ele falou, não. Quando você olhar de perto, o seu cérebro vai perceber que é a vista da direita que está enxergando melhor de perto, ele cancela da esquerda. Quando você enxergar de longe, ele vai perceber que é da esquerda que está enxergando melhor, ele cancela da direita. Pode um negócio desse? A gente chega a 10 milhões de diferentes tonalidades de cor com a nossa vista. Olhos de águia, a águia também tem a retina invertida. E ela tem olhos de águia. Ah, o cefalópodes não tem retina invertida. O cefalópodes está lá no fundo do oceano. Ele não enxerga nem bem cor, apesar dele mimetizar as cores todas ao seu redor. E aí, ó, a lista de 180 caiu tudo, o Glauco. Ó, o apêndice, eu falo no meu livro, o Antevidência, eu falo sobre o apêndice. Ele é um órgão fantástico. Se você perdeu o seu apêndice na pandemia, saiba que você está correndo um risco maior. Ele faz parte do sistema imunológico. O apêndice é um reservatório de bactérias da biota intestinal em eventos, por exemplo, como de diarreia. Ou outras doenças, né, que destroem a sua biota. Eles ficam lá esperando até se sarar. Olha só que coisa fantástica. O cóccix é uma sustentação de músculos. Se você fratura o cóccix, você não levanta. A amígdala é uma barreira de proteção de invasão de bactérias. O dente do siso, Glauco, disseram, olha que coisa mal feita. Não, sabe por que o dente do siso está causando problemas? Porque agora a gente só come coisa macia, né? Você compra só filé mignon, a carne é dura, colocamos amaciante. A mãe amassa a batatinha para a criança comer a papinha, né? Compra aquelas papinhas de potinho. Não, mas não era assim. Por exemplo, os índios, que ainda continuam comendo alimentos sólidos, a arcada dentária é grande. A nossa arcada dentária está diminuindo por maus hábitos alimentares. E aí, quando nasce, não tem lugar. E outra coisa magnífica é que antes, quando chegava em 18, 16 anos, já tinha perdido um ou dois dentes. O siso vem, aperta todo mundo e fecha os espaços vazios. Olha, caíram todos. Não tem sequer um bad design em pé. Não tem sequer nenhum órgão vestigial. Só que você abre o livro de biologia, tá todos eles lá. Desonestidade acadêmica, quando você coloca lá o apêndice, coloca lá a retina. Outro dia eu estava num debate, o professor numa universidade pública, ali em Ribeirão Preto. Olha, Marcos, como é que você pode defender o design inteligente se a retina é tão mal feita? Eu falei, professor, você não tem lido a literatura? Não fala isso, professor. Mas não, continuam com essa velha história, né? Bem desgastada. E o próprio Darwin considerava o olho uma dificuldade para a teoria da evolução, né? A complexidade do funcionamento do olho. Ele mesmo reconheceu essa coisa excelente, né? Ah, mas ele diz assim, se uma célula pudesse ser capaz de como é que ele usa assim um relâmpago, um spike de luz, alguma coisa assim, né? Uma ameba qualquer, uma estrutura qualquer, eu não me lembro o termo que ele usou, mas um termo assim, se alguma coisinha de repente começasse a ficar sensível à luz, não lembro o termo que ele usou em inglês. Olha, então, aí a evolução já podia dar partida. Sabe como é que se sente a luz? O Rodinei Augusti, um professor da UFMG, defensor do design inteligente, ele tem uma palestra no primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente sobre o que é que precisa para sentir luz. Qualquer órgão que seja sensível à luz já é extremamente complexo.
você precisa de proteína, você precisa do encaixe, né, da rodopsina, né, que acho que a molécula lá tem um equilíbrio cis-trans. Você tem que ter todo um sistema neural, né, de neurônios que entendam isso, todo um sistema que transmita essa informação do seu olho para o seu cérebro. Então, aquela ideia de que Darwin deu uma vez que alguma coisa simples poderia ter sentido a luz e a partir dali a evolução teria ocorrido, caiu quando a gente foi descobrir que para sentir luz, ó, mesmo que você só consiga enxergar luz, ou apagado ou escuro, já é extremamente complexo. Então, seria imaginar, né, que é, hoje nós estamos na galáxia Android, mas para começar essa viagem, a gente teve que pular da Terra para a Lua. E pulando, ninguém chega na Lua, né, Glauco? O primeiro passo já foi um salto da Terra para a Lua. Absurdamente longo e impossível para os processos naturais. O curioso é que quando tem esses órgãos que eles acham que não tem uma função ainda que possa justificar, a partir da teoria da evolução, dizem que é algum resquício, né, que ficou inutilizado no processo evolutivo. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam a pesquisar para descobrir se tem alguma função. Quer dizer, essa explicação nunca deixa o próprio ser humano satisfeito. Muito embora ele atribua, ele não deixa de pesquisar à procura de uma função. Quer dizer, ele dá essa explicação provisória. Mas ele continua pesquisando porque lá no íntimo dele, ele continua tendo uma desconfiança que aquilo ali não pode ser inútil, né? Ele continua pesquisando, as pesquisas continuam. É interessante essa situação das pessoas, né? Elas usam a teoria da evolução para provisoriamente dar uma explicação para aquilo que elas não são capazes de explicar, mas elas continuam pesquisando, né? Porque a ambição delas no íntimo é de um dia ter uma explicação para aquilo ali, né? O Adalto Lourenço tem uma palestra no segundo Congresso Brasileiro de Design Inteligente, né? TDI Brasil, lá no canal do YouTube, vai lá assiste, tem várias palestras. Ele disse assim, né, como explicar o óbvio. Sabe por que eles percebem e continuam? Porque é óbvio que tem, é óbvio que tem. É óbvio demais. A explicação, ela nos convence por um momento, mas você pensou um pouquinho mais, você pensou um pouquinho mais, você percebe, peraí, falei besteira. É uma explicação que não satisfaz, né? Ninguém vai dar essa explicação e parar de pesquisar aquilo ali. Como que ele está resolvido, porque é só um órgão de resquício e tal, está resolvido, ninguém vai mais querer saber sobre esse órgão aqui. Não, continua pesquisando. Então, é porque a explicação não satisfez. Ela é apenas uma tentativa de não deixar um buraco, uma coisa sem explicação enquanto não se conseguiu uma, né? Eu acho que foi Lakatos que disse, a partir de uma perspectiva popperiana, né, que aquilo que você já falseou, né, porque a ideia do Karl Popper é que o científico é o falseável, né? E falseável, é provisória até que possa ser falseado. Você mantém como verdade até o momento que ela seja falseada. E ele dizia mais ou menos isso. Tem coisas que você já falseou, mas você ainda conserva porque você ainda não tem uma segunda para colocar no lugar. Então, tem coisas que já estão derrubadas, né? Mas é aquela questão. Mas vamos manter isso aqui enquanto a gente não tem um substituto, né? Então, às vezes utiliza-se essa explicação como um tapa-buraco, né? Porque é o fruto da evolução e tal, mas eles continuam pesquisando. No dia que eles tiverem explicação, eles vão dar e vão abandonar, e vão talvez dizer que outra coisa já esse resquício que não ganhou função dentro do processo evolutivo, né? Mas o ser humano, até na forma de ele fazer ciência, mesmo defendendo a teoria da evolução, ele age implicitamente como se ele fosse buscar sempre um design, né? É interessante essa contradição entre o espírito científico e o que ele defende como ciência. Né? O espírito científico fala mais forte do que a tese dele, porque ele continua à procura
da ordem, da Dado após racionalidade. dado, né? Espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Esse J.J. Thomson disse isso, né? Os dados são o grande chefe da ciência. Eles que nos convencem, apesar de a gente ser, às vezes, meio cabeça dura, né? Brigar contra os dados, ninguém vence. Ninguém vence a briga contra as evidências. E aí, ó, começaram falando 180, bad designs e órgãos vestigiais. Aí os dados falaram assim, não, não é 180, são 170. Aí, opa, não são 170, são 100, são 50, são 20, são 10, são zero. Aí a gente está hoje numa situação, né, que a gente não tem zero de órgãos vestigiais e bad designs. Devia ter um monte. No registro fóssil, as formas transicionais, Darwin disse isso. A gente não encontrou ainda. Mas vamos encontrar. 150 anos se passaram, não tem sequer uma forma transicional. O Archaeopteryx é um pássaro com dentes, que não tem mais, aquela espécie foi extinta, mas é um pássaro. Os hominídeos aí e tal, todos os intermediários lá, Lucy, o homem de Java, Piltdown, todos caíram, não tem nenhuma forma transicional entre o ancestral símio comum e os humanos e os chimpanzés. Nós somos 98% parecidos no código genético com os chimpanzés. 98%? Para começar, o genoma de chimpanzé é 4,3 maior que o nosso. Sabia que dá mais trabalho fazer chimpanzé do que humano? Dá mesmo, né? Aquele monte de pílula, né? Eles têm umas estruturas meio estranhas lá que a gente não tem, né? Aí deixaram 45% do código genético fora para fazer essa comparação. Fizeram um monte de peripécias lá para dar 98. Mas depois a gente foi, sequenciou direitinho. Quanto que é a diferença hoje, Glauco? 2%? Não, as melhores estimativas dão até 33% diferente. A gente é 1 bilhão de pares de base diferentes dos chimpanzés. O cromossomo Y 100%. Nós falamos, a fala e o raciocínio, né, o intelecto humano excedem em ordens e ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. A gente fala. A fala é uma coisa absurda, né, Glauco? A gente está simplificando a nossa fala. Era voz mercê, você, C, agora você foi assim, você vai no WhatsApp, né? Eu brinco, né? A língua original, porque assim, um latim, um hebraico, um grego, complexa. E aí você tem que aprender a falar até os 3, 5 anos no máximo, senão você nunca mais aprenderá a falar. Aí eu sempre falo nas minhas palestras, né? Então quem foi a primeira mãe que ensinou seu primeiro filho a falar? Provavelmente numa língua muito mais complexa do que nós falamos hoje. O latim original, que é mais complexo do que o latim que a gente conhece hoje. Se ela não teve uma mãe que a ensinou a falar, porque ela foi a primeira. Não faz sentido. A reprodução humana, rapaz, a reprodução sexuada, assim, era para qualquer um ter vergonha de defender a evolução quando você vê a reprodução sexuada, a fala e a reprodução sexuada. Para você reproduzir, você tem que estar vivo, certo? Mas para você estar vivo, você tem que te reproduzir. Então você teria que estar vivo sem reproduzir, com a necessidade de reproduzir por milhões e milhões de anos para evoluir um sistema de reprodução. Agora, o sistema de masculino e no feminino, né? Os dois lados. Um sistema de reprodução sexuada que não faz sentido nenhum. Era melhor a gente ser hermafrodita, né? Agora, divide em dois, totalmente distintos. Homem e mulher é totalmente distinto. Estou preparando uma palestra sobre isso. O nosso cérebro é totalmente diferente, né? O homem é feito para fazer uma função só com eficiência. A mulher faz várias funções. Ela tem uma visão periferal totalmente diferente da nossa. Ela é muito mais cautelosa, a gente é muito mais proativo, mais atrevido, né? Por isso que o homem morre mais, vai preso, tudo totalmente diferente. Agora não é só isso, né? A morfologia encaixa perfeito. É uma complementaridade física e psíquica, né?
Aí tem um espermatozoide no um, tem um óvulo no outro, espermatozoide, milhões de espermatozoides, eles vão nadando, quando chega ele perfura o óvulo, ele tem uma enzima, o óvulo endurece, não perfura mais, ó, falei 0,0001% da complexidade toda. Aí o cara fica achando que isso daí evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos com um ser que precisava reproduzir, mas não tinha reprodução ainda. Faz sentido um negócio desse? Eu fico. Às vezes eu quero bater no alguém do meu lado. Eu sou meio Pedro, né? Eu não sou Paulo, eu sou Pedro, né? Você percebe, né, Glau? Você é mais Pedro, é mais Paulo, né? Eu sou Pedro, eu quero cortar a orelha, cara. Eu falo, cara, você. Peraí, deixa eu dar um choque. Vem cá que eu vou te pôr o dedo na. Será que você não tá percebendo? Só eu? Só eu e você, Glauco? Não faz sentido, né, pessoal? E, ó, e cristão nesse país, agora embarcando nesse barco, no barco de Darwin, dizendo que isso é ciência, que eu sou herege, que o Adalto também, você também, né, Glauco? Uhum. Cristãos, irmãos nossos, jovens, estão todos aí agora nessa onda do criacionismo evolutivo, evolucionário, fazendo pazes com Darwin, dizendo que isso é boa ciência. Péssima ciência, gente, reputada. Não faz o menor sentido. A reprodução, que Deus foi lá e só escolheu um casalzinho, soprou lá o fôlego qualquer, que eu não sei nem que é mais, porque vida já tinha. Gente, sai dessa! E você cria uma narrativa que envolve uma sobrenaturalidade e que não tem nem o apoio da ciência, nem o apoio da Bíblia. Então você fica criando quase que uma Bíblia nova, porque você tem uma narrativa de como isso surgiu, que nem é a que está na Bíblia, nem é a que está na ciência. Então, quem é a autoridade que estabeleceu essa narrativa? Porque ela não vem nem da Bíblia e nem da ciência. E, aliás, eu acho que o pessoal da ciência, que eu quero dizer, é evolucionista, né? Porque, claro, que o que a Bíblia diz, nós Sim. acreditamos estar congruente com a verdadeira ciência, né? Mas é interessante que os evolucionistas, eles levam muito mais a sério quem defende o design inteligente, o criacionismo, do que o evolucionista teísta, porque é como quem diz assim, olha, nós defendemos essa teoria com o fim de tirar Deus da jogada. E vocês aí são tão férteis na capacidade de adaptação que vocês pegaram uma coisa que a gente forja para poder tirar Deus da história e vocês encontram a maneira de colocar Deus pela porta dos fundos. Então, eles levam muito mais a sério a postura contrária, porque a outra eles veem como, digamos assim, um parceiro estratégico, mas desprezível, né? C.S. Lewis é que dizia assim, C.S. Lewis dizia que o covarde pode ser útil, mas ele é desprezível. Ou seja, a pessoa que trai um povo para favorecer o outro, vamos supor, na guerra de Esparta lá contra os 300 de Esparta lá contra os persas, né? Então, o traidor ele é útil ao exército que vai vencer o outro, que vem daquele povo e está traindo, está dando as informações, mas ele é desprezível. Ele é útil, mas aquelas pessoas desprezam. Então, esses evolucionistas podem até achar o evolucionista teísta útil, estratégico para eles, mas são desprezados, porque é como quem diz, nós defendemos isso para tirar Deus, e vocês aí querem ser tão criativos que vocês querem colocar Deus onde a gente já pensou isso para Deus não estar presente, né? Então completamente absurdo. Eu tenho muitos amigos evolucionistas, são meus amigos, acho que me respeitam em tudo, a gente briga bastante, mas somos amigos. E eles me falam isso, né? Eu falo, não, e aquela turma lá, Marcos? Aí eu falei, aí, eles falam, olha, inocentes úteis, esse é o termo que eles já me usaram, né? Usaram para descrevê-los. São meus irmãos em Cristo. Eu não gosto que quando me tem um irmão sendo considerado um inocente útil. Gente, sai dessa, venha para a batalha, né? A gente, ó, o Gal, eu pus no meu Face outro dia. Quem no mundo hoje é o grande financiador do evolucionismo teísta, ou do criacionismo evolucionário? Porque aí, quando põe criacionismo evolucionário, parece que ficou melhor, né? Porque já é criacionista, certo? Evolucionário, mas é criacional. É o evolucionismo teísta mesmo, é a mesma coisa. Quem é o grande financiador? É a Templeton. Tá, eu acho que a Templeton tem algumas coisas boas que ela faz e tudo mais, não quero entrar nesse detalhe, mas ela financia o evolucionismo teísta no mundo.
E aí, nesse ponto, eu sou totalmente anti-Templeton. Aí, outro dia, ela lançou um projeto, porque assim, antes era meio que disfarçado, mas aí ela abriu mesmo, deixou muito claro qual é a intenção dela. Nos Estados Unidos, oferecendo lá milhões de dólares, e o projeto era assim, para você submeter projetos de pesquisa, uma chamada da Templeton. A Templeton falava assim, presta atenção, Glauco, presta atenção todos os jovens que estão nos ouvindo, presta atenção todos os cristãos brasileiros que estão me ouvindo, se você não ouviu isso ainda. A Templeton lançou uma chamada e ela falava assim, porque apesar dos pesares da ciência ter demonstrado, apenas 20% dos líderes cristãos evangélicos nos Estados Unidos entendem que a evolução é compatível com a fé cristã. Então agora nós temos aqui esses milhões e milhões de dólares e vamos dar para grupos que estarão fazendo o quê? Convencendo os líderes evangélicos dos Estados Unidos que a evolução é compatível com a fé cristã. Eles farão congressos, publicarão livros, chamarão vocês para o congresso, pagarão sua passagem, vão pagar o seu hotel, como estão fazendo no Brasil, vão subsidiar a tradução de livros, vão dar bolsas da Templeton para os bolsistas fazerem grupos de pesquisa, grupos de estudo, por todas as cidades dos Estados Unidos, aqui no Brasil também é a mesma coisa, para convencer os líderes cristãos de que a evolução é compatível com a fé cristã. Olha, veja só, a Templeton podia dar assim, dinheiro para fazer pesquisa, para descobrir qual é a nossa origem. Ciência boa, vamos ver se aquela Stanley Miller é realmente verdadeiro, vamos ver se o DNA tem lixo, vamos fazer boa ciência. Não, ela dá dinheiro para grupos cristãos convencerem os pastores e líderes cristãos de que a evolução é compatível com a nossa fé. Para que eles fariam isso? Para que eles fariam isso? Eu vou fazer uma pergunta para você, para todos que estão ouvindo, Glauco e tudo mais. O Wayne Grudem tem uma palestra fantástica, não sei se você já assistiu, a escola Charles Spurgeon legendou. Ele diz o seguinte, it's a too big a price to pay, too big a price to pay. O evolucionismo teísta, um preço grande demais a ser pago. Corrompe 11 doutrinas básicas da fé cristã. Coloca mentiras em 10 livros do Novo Testamento. Coloca uma mentira na boca de Jesus, que quando ele pergunta sobre o casamento, ele fala assim, olha lá, porque fez homens e mulheres, desde Adão e Eva e tudo mais, ele confirma Gênesis. E olha, o pior de tudo, coloca dúvidas sobre a inerrância da palavra de Deus. Por que a Templeton quer financiar os pastores a se convencerem de que a evolução é compatível com a fé cristã? Para destruir a fé cristã. Você tem alguma dúvida disso, Glauco? Eu não tenho, ficou muito claro. Por que uma organização quer convencer líderes evangélicos nos Estados Unidos que a evolução é compatível com a fé cristã? Primeiro, ela devia estar preocupada em convencer que a evolução é fato, é boato, ela faliu. E outra coisa, para que casar uma teoria científica com a fé cristã? Eu quero saber se a minha fé é verdadeira, se eu estou conseguindo a Bíblia, se eu estou interpretando bem a Bíblia. Eu não quero nem saber se ela é boa, se ela é ou não é compatível com teorias de homens. Então fica muito claro por que o evolucionismo teísta existe e quais são os propósitos das fundações que os financiam. Corromper as nossas doutrinas, aí entra o liberalismo, aí entra... se Adão e Eva o mundo perdido, como o John Watson escreveu no seu livro, se aquilo lá é uma alegoria que Deus contou, porque eles não sabiam, não eram suficientemente inteligentes e tinham a ciência que nós temos hoje, né? Ciência. Então a Bíblia, aonde que eu vou encontrar a verdade na Bíblia? Saber que aquilo é verdade. Ou a gente assume, né, o Glauco, como eu faço e você também faz, que ela é inerrante, que ela é verdade absoluta. Do primeira palavra de Gênesis à última do Apocalipse, ou eu jogo a minha Bíblia fora, porque não há mais como ter confiança em qualquer... E é exatamente isso que o evolucionismo teísta faz. Coloca dúvidas sobre a inerrância da palavra, corrompe doutrinas e destrói a nossa fé. Uma coisa interessante, né, Marcos, do ponto de vista teológico agora, é que a razão de a Bíblia nos contar sobre a queda do homem é dar explicação
para o mundo que nós temos, né? Nós ficaríamos surpresos sabendo que Deus criou esse mundo e o mundo tem tantos problemas. Então, a narrativa da queda, ela é para que o que a gente vê tenha uma explicação. Mas para o evolucionista teísta, a narrativa da queda, ela não é a solução do problema, o esclarecimento de como o mundo está. Ela é o problema, porque ele tem que explicar como é que existia morte antes da queda. Porque a queda explica por que a morte entrou no mundo. A queda explica por que o mundo tem desastres naturais, por que o mundo tem variações climáticas. A queda está narrada na Bíblia para que a gente tenha uma explicação do porquê que a gente vê as desarmonias. Então, a queda, para nós, ela é uma narrativa. A narrativa da queda é uma chave para compreender o mundo como se encontra, para a gente entender por que o mundo está assim. Mas, para eles, a queda é que é o problema. Como explicar a queda como a causa de tudo isso, se isso já existia antes da queda, antes do homem, já existiam desastres naturais, espécies já eram extintas, já aconteciam desastres, já havia morte. Então, a Bíblia, para eles, em vez de ser a chave para compreender o mundo, ela é o problema que eles têm que resolver. Né? Inverte-se a perspectiva. Não, Glauco, outro dia eu estava vendo uma live de uma organização no Brasil que defende essa posição, e ele estava falando, gente, quero anunciar um livro que está chegando aí, que vai explicar a morte antes da queda. Olha, gente, espetacular, espetacular, um livro que vai explicar. Ô, Glauco, espetacular. Eu falei, cara, que ginástica é essa? Deve ter sido uma mágica, deve ter sido uma embromation teológico terrível, né? Eu quero ler esse livro, cara. Agora, por que ele estava tão feliz e anunciando aquilo como a oitava maravilha do mundo, um livro que explica... Porque não é inexplicável. Eles têm um problema seríssimo com a Bíblia, exatamente. Ó, essa eu nunca tinha... Essa é uma posição que é muito interessante que você colocou agora, né? A Bíblia passa a ser o problema. A morte na Bíblia passa a ser um problema. E esse livro, eu não sei, eu não li ainda. Disseram que, olha, uma grande explicação. A gente explica tudo, né? O homem é uma capacidade. Explicação a gente acha para tudo. Agora eu quero saber se essa explicação é verdadeira e é coerente. Eu vou ler um dia. Não pode, não tem coerência. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte. Pô, por que a Bíblia é tão explícita? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Acabou, ponto final. A Bíblia tem uns versículos que são fantásticos, não são? Porque em 6 dias criou Deus os céus? Porque o pessoal assim, o que Deus criou? Porque em 6 dias, quantos dias? 6. Criou Deus os céus, a terra e o mar. Ficou alguma coisa de fora? E tudo que neles há. Tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo que há no mar, é tudo mesmo, não é? E no 7º descansou. Pronto, o versículo fechou a questão, acabou, ponto final. Tem teologias que a gente pode discutir, né? Se a gente é predestinado, se não é predestinado, se é livre-arbítrio, tudo bem, vamos discutir. Vamos discutir outras coisas, tal, não tem nenhum problema com isso. Agora eu sou presbiteriano, né? Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem tudo calvinista lá, tudo predestinação, eu estou discutindo, ouvindo, meu pastor falando, tal. Eu nasci batista, arminiano, né? Então é muito legal esse debate. Tem coisas que a gente pode debater, mas tem coisas que estão muito claras na Bíblia, né, o Glauco? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, né? E acabou. Então, não tem. Como conciliar a morte, o pecado, né? A morte antes do pecado? Não tem. É impossível. Pois é, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus teve que morrer pelos pecados. Então, a morte está associada sempre na Bíblia ao pecado. O salário do pecado é a morte, né? Então, eu teria que ter um pecado antes do pecado original, né? Para poder ter morte antes. Não faz nenhum sentido. E o John Watson, no livro dele, o Glauco, o John Watson, no livro dele, diz o seguinte: olha, veja só, Deus então falou assim, como ele não ia poder explicar a evolução para o homem, conta uma história aí. Pega o épico de Gilgamesh e tal, e faz alguma coisa parecida. Olha só o que ele teve coragem de fazer. Ele pegou a Bíblia e colocou no mesmo nível do épico.
É, aí eu li o livro, né? Quer dizer, eu não li inteiro, tá? Para mim, e aí tem uma organização do Brasil que faz lives, faz cada live para discutir um capítulo desse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Watson. Cara, eu fiquei meu espírito ficou tão incomodado com o livro que eu não conseguia ler. Eu ficava pulando assim, fiz uma leitura dinâmica. Mas eu cheguei num capítulo que Deus falou: aqui você lê, Marcos. Aí eu li. Ele falou assim: olha só, meu filho vai chegar em casa e vai ter uma aula de evolução lá na academia. Vai ter uma aula do Big Bang. E ele vai chegar para mim e falar: Marco, professor, pai, agora eu aprendi que a gente evoluiu. Eu aprendi que o Big Bang fez o universo. O que eu vou falar para o meu filho? Agora, como a gente tem o evolucionismo teísta, como eu escrevi esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, agora eu posso chegar para o meu filho e falar assim: não, filho, foi isso aí mesmo. Mas a Bíblia, sabe o que é? É um livro de história, de alegoria e tudo mais. Ô, ô Glauco, eu entendi o problema dele. O problema dele parece que ele não gosta de educar o seu filho, de admoestá-lo, não é? De corrigi-lo. Eu dei uma palestra na IPP, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que eu falei: gente, se meu filho fizesse isso, eu dava uma surra nele. Assim, uma surra, né? No bom sentido. Eu falava: filho, o que é isso? Que porcaria é essa, meu filho? Toma jeito, garoto. A Bíblia é verdade. Você aprendeu um monte de besteira lá. Vai ler o livro do professor Marcos, vai ler o livro do Adalto, vai estudar sobre design inteligente, moleque. Então, tá vendo? Estamos passando a mão na cabeça dos nossos filhos, deixando de. E aí, jogar a Bíblia para alegoria por causa disso. John Watson disse isso no final do livro dele. E aí a gente faz uma live para estudar esse capítulo também. Eu queria saber se eles fizeram uma live para estudar esse capítulo, para ver o que é assim que a gente tem que tratar nossos filhos. Se vem com teoria equivocada, você joga a Bíblia fora, adapta a Bíblia e fica com a teoria dele para não brigar com o filho. Pode? Não pode não, né, Glauco? É verdade. É verdade. Eu fico pensando, né, nessa questão da morte, da evolução, como a morte faz parte do processo evolutivo, né? Os menos aptos vão se indo e os mais aptos vão sobrevivendo. Então a morte teria sido uma coisa que levaria ao homem, logo uma coisa boa, quando a Bíblia mostra que a morte é uma coisa ruim, né? Ela Ele veio pelo viu pecado. que era muito bom, né, Adalto? É. É isso. E, Marcos, vamos falar aí da TDI Rio, né? A gente está no impasse aí, talvez a gente não vá fazer esse ano, viu, Glauco? Não. A gente está... infelizmente, as condições ainda não estão tão liberadas como a gente imaginava, e a gente está rediscutindo se vamos ou não vamos fazer o TDI. Mas, eu queria convidar todos vocês, né? A gente tem muitas atividades. Agora, 11 a 12 de setembro, agora, sem esse final de semana no outro, a gente tem o primeiro congresso ibero-americano de design inteligente, desenho inteligente, né? Que agora é ibero-americano. Então, convidar todos vocês para participarem no site da TDI Brasil. A gente está fazendo um grande esforço. Stephen Meyer vai dar uma palestra. Grandes nomes da Europa, da Espanha, Argentina. É um congresso em espanhol, mas você entende bem, acho que todos podem... E a gente está exportando o design inteligente agora para a América Latina, os países que falam espanhol. Então, 11 e 12 de setembro é um congresso online, você pode se inscrever, é bem em conta. E grandes palestrantes. O Stephen Meyer é o que publicou esse livro agora, né? O Retorno da Hipótese de Deus, um grande orador, defensor do design inteligente. Nós temos a Liga do Design Inteligente, né, Glauco? Toda quinta-feira, às 5 horas, no canal da TDI Brasil. Você já esteve com a gente na Liga, Glauco? Não, tive não. Estará na próxima, já está convocado. Ótimo. Nós vamos falar sobre... vamos ver um assunto bem legal para a gente discutir. Tem
a coletânea brasileira do design inteligente, viu, Glauco? É um compêndio aí de 14 capítulos escritos por cientistas brasileiros. Está quase prontinho, já está indo para o forno. Daqui a pouco está na gráfica. A gente tem todos os livros do design inteligente no Brasil. Nós temos o Caixa Preta de Darwin, o Evolução de Darwin, o Meu Fomos Planejados, Antevidência. Acabei de lançar um novo agora, o Duelo Científico do Século, Michael Behe pelo design inteligente contra Darwin pela evolução. Vários novos, a Coval Press, né? Se vocês quiserem acessar e comprar esses livros com desconto, Coval com K, né? covalpress.com. Agora é a editora oficial do design inteligente no Brasil. A gente tem uma editora, Glauco. Eu falei, você estava no nosso conselho, né? Você tem que publicar com a gente agora, viu, Glauco? Providenciais. E muitas coisas aí que a gente está fazendo. Talvez o congresso não aconteça, o TDI Rio, em dezembro, mas a gente só vai transferir um pouquinho para frente, vai fazer o terceiro congresso magnífico. E a gente já fez vários TDIs pelo Brasil, tivemos TDI... Tivemos Fortaleza, né, Glauco? Tivemos. Na Universidade Federal do Ceará, né? Isso, TDI Fortaleza que o Glauco organizou, foi fantástico. A gente já fez TDI Nordeste, já fez TDI Goiânia, Rio, São Paulo, Brasília. E temos vários aí engatilhados, né? Assim que o alfabeto grego terminar em novas cepas, né, Glauco? A gente... que é delta, gama, epsilon, a gente vai continuar com essa saga aí de design inteligente, porque é boa ciência, gente, boa ciência, a nossa fé é racional, estamos prontos, devemos estar prontos a dar a razão da nossa esperança, e a razão é clara, cristalina pela ciência, fomos feitos prontos por design inteligente. Marcos, eu estou recebendo aqui as perguntas das pessoas, eu poderia selecionar aqui umas 2 ou 3 para... Claro, sim. Tem uma pergunta aqui que eu vou até me antecipar para responder, porque a pessoa está colocando como se fosse uma contradição com aquilo que nós falamos, o fato de Satanás ter caído antes de Adão, e ele coloca aqui como o cavaleiro da morte. Mas quando a gente fala que a morte entrou no mundo, né, pelo pecado original, a gente está falando desse mundo material, através do homem. Obviamente, Satanás podia ter caído antes, a forma de morte dele é espiritual, né, que ele foi banido da presença de Deus, mas nós estamos falando do mundo material, que é o que está ligado ao design inteligente, né? A queda do homem é que introduziu morte nesse mundo, né? Mas aqui tem perguntas, assim, primeiro, acho que é uma sobre referência, é uma pergunta: qual é o artigo que corrige a semelhança do DNA entre homem e chimpanzé? A pessoa quer saber qual é o artigo, o livro que fala sobre isso. Sim, eu tenho um capítulo todo no meu livro sobre isso, algumas referências. O Everton Alves tem no livro dele, A Teoria do Design Inteligente, tem um capítulo sobre isso também, tem várias referências ali. E tem... mas não vou me lembrar agora de cabeça quais são as referências, mas são artigos, tem um que saiu na Science, para você ter ideia, né? O mito do DNA, da semelhança genética, o mito do 1%. Aí na Science ele fala, olha, é pelo menos 4. E aí a gente começou a perceber que não era 1, 4. Aí depois tem um outro artigo que diz que é 8. Depois tem um outro artigo que diz que é 16. Tem um site muito popular, uns desenhinhos assim, que não é criacionista, nem do design inteligente, que ele fala como é que foi feita a comparação. Não sei quem fez a pergunta, mas manda um e-mail para mim, mneberlin@gmail.com, e eu mando para você. Esse site é fantástico, ele diz, olha, falaram que é 1%, mas olha só, o genoma do chimpanzé é 4,3% maior. Tem tanta dificuldade que deixou 45% de fora. E agora, como é que a gente vai contar? Porque tem mutações, que se tem um monte de mutações, por exemplo, ratos, você tem rato com um monte de mutação igualzinho. Agora, uma mutaçãozinha só pode causar um estrago tremendo. Então, como é que eu vou contar? Tem
tem parágrafos no genoma que se repetem, invertido. Como é que eu vou contar? Uma mutação só, todo o parágrafo. E ele vai falando de todas as dificuldades e como chegar nesse 1%. Quando a gente põe tudo isso no papel, nós somos estupidamente diferentes em genoma. E o pior, a gente sabe hoje que nem sequer uma mutação do bem tem se acumulado. O Michael Behe fez os cálculos. Tá? Você precisaria... Você precisaria ter muita fé para acreditar, né? O Michael Behe fez os cálculos, a gente estudou aí a malária no laboratório e tudo mais. E a gente percebeu que no máximo, uma ou duas mutações ao longo de milhares e milhares de gerações são incorporadas. E essas mutações não causaram sequer uma única proteína, sequer um novo caminho metabólico. A gente sabe, né, que as nossas diferenças com os chimpanzés são imensas, e não só no genoma, mas morfológicos, intelectuais. Então, ó, lê o meu livro, lê o livro do Everton, manda um e-mail para mim, eu te mando mais algumas referências. Pronto. A última pergunta, Marcos. Tem muitas aqui, eu vou só selecionar aqui uma que pode não ter sido falado durante o percurso. O que é o atavismo à luz da TDI? É uma pergunta que tem aqui. Ó, eu estava estudando sobre atavismo outro dia, mas agora esqueci, na realidade, o atavismo. O que é atavismo mesmo, hein? Eu nem lembro mais agora, mas... O atavismo tem aquelas partes de um em outro, é? Eu estou só tentando ver mesmo. Acho que é quando tem uma parte de um animal no outro, né? Como se fosse a zebra. Isso. Eu acho que é isso, né? Isso, exatamente. São características... Outra geração. Isso. Características de seres totalmente distintos, não é? Que se repetem. Eu não me lembro exatamente como funciona, mas, por exemplo, eu acho que o sistema de ecolocalização de morcegos e golfinhos é um desses casos, né? É o designer comum. Não faz sentido a gente imaginar, né, que um processo evolutivo tenha em galhos tão distintos, encontrado a mesma solução. Não faz sentido algum, a não ser a luz do design inteligente. Então, o atavismo é explicado no design inteligente, se eu estou falando certo, à luz de um designer comum, não de uma evolução que já teria problemas seríssimos para criar um sistema ainda mais reaparecer, né, num descendente esses mesmos caracteres muito, muito mais à frente na sequência evolutiva. Não faz o menor sentido. O mesmo designer repetiria essas características, mas a evolução já não teria chance de fazer alguma coisa. Agora, repetir com a mesma solução de altíssima tecnologia em galhos totalmente distintos e muito mais à frente no processo evolutivo, aí é uma possibilidade ainda mais impossível. Atavismo é uma indicação muito clara de que um designer comum fez a vida. Ótimo. Pronto, Marcos, eu acho que tinha outras perguntas aqui, mas eu acho que grande parte delas nós já tratamos aqui no nosso diálogo. E foi um prazer enorme tê-lo participando aqui conosco. Deixa eu falar sobre deixa eu corrigir sobre o atavismo, eu confundi aqui. Atavismo é reaparecimento de características de antepassado. De um sendo o outro. Isso. Como é que o design inteligente vê isso? É muito simples. Toda a informação genética que os seres
precisavam ou precisariam está armazenada no nosso código genético. É uma quantidade absurda. A gente tem blocos de informação, a gente tem o splicing alternativo, o overlapping genético. E a gente tem aquelas características que a gente precisa naquele momento. Mas existem muitas e muitas informações e várias características que podem ser expressas ou silenciadas. Tem um monte de liga e desliga no nosso genoma. Então, o antepassado nosso poderia ter precisado daquilo. Aí ele parou de precisar, não precisava mais, aí desligou. Aí, de repente, mais para frente, precisa de novo, liga de novo. É incrível. É incrível. Então, são características que já estavam pré-embutidas no nosso código genético. E esses on-off, esses silencia e expressa genes, está tudo dentro da gente. Então, uma característica de um antepassado que aparece de novo no filho é porque o gene tinha sido desligado, porque a vida é extremamente econômica, né, Glauco? Não precisa, desliga. Ah, você não precisa de melanina, você vai perdendo melanina, vai ficando mais claro. Você não precisa do dente do siso, como a gente não está precisando. Tem gente que está nascendo sem dente do siso. Tá vendo só? Está desligando o gene. Mas se precisar de novo, ele, pum, aparece. Apareceu por quê? Porque tinha desligado o gene e agora ele foi ligado novamente. Às vezes eles alegam que uma característica de um ser ancestral no processo evolutivo aparece no seguinte. Mas quando a gente vê muitos desses exemplos, eles são mais uma criatividade do olhar, né, do que uma realidade daquilo que está olhado. Né? Inclusive, às vezes, quando aparecem representações de fotos na internet disso daí, às vezes são fotos elaboradas para poder criar a ideia de que uma característica de um ser ancestral no processo evolutivo apareceu no outro seguinte, né? E tem muitas outras explicações possíveis e, como eu estou dizendo, muitas vezes é a gente que quer ver isso, né? Porque já está imbuído dessa perspectiva teórica evolucionista e quer ver aquilo que é de um e outro, né? A evolução não tem que explicar o reaparecimento, ela tem que explicar o aparecimento. Exatamente. O grande problema é esse, né? Como apareceu no antepassado, né? E se a coisa foi extinta nesse processo, você chegou num grau maior, qual é o sentido de voltar? Né? Se a ideia da evolução seria de progredir no tempo. Não tem a ideia de um retrocesso, né? Para uma condição anterior. Né? Então, nem dentro dela própria, da sua própria perspectiva, faz muito sentido. Né? Uhum, sim. Bem, mas é uma alegria, viu, Marcos, tê-lo novamente aqui conosco, né, nesses momentos aí com a Comune, dessa vez de uma forma virtual. Nós nos alegramos muito por saber que você existe, pelo papel que você representa aí nessa peleja acadêmica, né? Porque a gente tem dentro das nossas igrejas as pessoas que ensinam a palavra e tal, mas a TDI ela entra para o campo da ciência, né? De certa maneira segue os procedimentos da ciência, ela tem a sujeição aos parâmetros científicos, mas entendendo que a ciência boa no final não vai destoar daquilo que nós temos revelado na palavra de Deus, porque nós sabemos quem a inspirou, né? E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, por todo esse movimento que ganha adesão de inúmeros professores universitários, pesquisadores no Brasil, no mundo, né? Que aqui no Brasil já tem uma editora que representa, que tem livros traduzidos que foram aqui apresentados, os seus livros que são de grande valor, e expressamos assim toda a nossa gratidão, tá bom? Pela essa oportunidade de tê-lo conosco aqui na Comune. Esperamos e no futuro também, quando as coisas
se regularizarem, tê-lo presencialmente aqui para novos eventos também com a TDI. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de expor um pouco o que eu tenho aprendido nesse debate, né? São 12, 13 anos debatendo design inteligente. Eu, por uns 40 anos na academia, eu fui um evolucionista teísta, né? Como cristão, eu sempre costumo dizer, né? Fui insignificante. Pior, eu influenciei jovens a serem também como eu, né? E o evolucionismo teísta é um desastre, porque é um caminho curto para o teísmo, para o ateísmo, não para a volta a Deus, né? Mas em 2008 que eu comecei no design inteligente, e tenho desde 2008, uns 13 anos agora, né? Estudado a fundo nos debates e lido livros, estudado teses, e posso então chegar para vocês e dizer, olha, o que me convenceu foram as evidências que estão aí por todos os cantos e todos os lugares. Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, que fez o universo, fez a vida, nos fez prontos, e parece que há poucos anos atrás, milhares, não milhões. O que a boa ciência está falando, revelando. Claramente, essa é a mensagem que eu tenho procurado passar a todos. Pois tá bom, Marcos. Muito obrigado. Um abraço a todos aí os que Privilégio, participaram, hein? viu? Uma alegria Amém. vê-lo, estar junto com você aí nesse momento aí tão edificante. Inúmeros comentários aí que a gente está vendo aí de pessoas que estão satisfeitas, ansiosas aí pelas próximas lives, viu? E Deus abençoe, Marcos, aí seu trabalho, suas Muito atividades. obrigado. Um abraço a Amém. todos. Amém. Todos vocês. Até mais, hein? Tchau, Até mais. tchau.